Oi, gente! Para quem não sabe, meu nome é Marcela, eu sou bióloga e eu faço mestrado em aconselhamento genético. E aí, com a pandemia, meu mestrado tá parado, eu não tenho nada para fazer do mestrado. E eu acompanhei muito de perto esse último Big Brother e o Gil, ele tá querendo fazer um doutorado, né? E eu pensei, eu vou fazer um vídeo comparando alguns cursos de mestrado em aconselhamento genético para as pessoas saberem um pouquinho como são esses cursos e mais ou menos quanto custa, o que que você precisa. A primeira coisa que eu tenho para falar sobre isso é que aqui no Brasil só tem um curso, pelo menos até hoje que eu estou gravando esse vídeo, 2021, que é o curso da USP. Mas se você gostaria de fazer um curso entre outros 70 mais ou menos que tem no exterior, a primeira dica que eu tenho para te dar é pesquisar se esse curso é um curso acreditado. Então, existem instituições em cada país ou em cada região que avalia e acredita cada curso. Então, eles dizem esse curso preenche os pré-requisitos que a gente entende que cada conselheiro geneticista precisa para ser um profissional reconhecido, que a gente reconhece que fez um curso bom o suficiente, que preencheu todos os pré-requisitos. Então, eu fiz uma tabelinha aqui para explicar um pouco de cada um. E basicamente o que você vai estar olhando é se aquele curso ele é um curso reconhecido, como se aqui no Brasil fosse a CAPES ou reconhecido pelo MEC. Então, basicamente você está vendo se é um curso daqueles que a gente chama de Unisquina ou se é um curso realmente reconhecido. Então, nos Estados Unidos a gente tem a ACGC, que é uma instituição que observa principalmente que avalia principalmente os cursos nos Estados Unidos e no Canadá. Nos Estados Unidos tem, hoje em dia, de cursos acreditados, tem 51 cursos e no Canadá tem mais 4. Lá no Reino Unido, eles têm o GCRB, que avalia os cursos do Reino Unido especificamente, e pela Presente eles têm 3 cursos acreditados. E uma coisa que eu preciso dizer também é que é bom que vocês olhem todo ano, o ano que vocês forem procurar fazer um curso, vocês olhem se aquele curso é acreditado ou não, porque isso varia muito, varia cada ano, porque cursos novos podem pedir para entrar nessa lista, eles pagam para serem avaliados e tudo, mas essa acreditação, ela tem que ser renovada. Então, existem alguns cursos que eram acreditados antes, mas eles não renovaram essa coisa aí burocrática, e aí eles saíram da lista dos cursos que são acreditados. Então é importante que vocês olhem para ver se o curso continua acreditado por aquela instituição no país de interesse de vocês. E por fim, tem a HGSA na Australásia, e eu achei meio engraçado quando eu fui pesquisar isso, porque a Australásia é basicamente a Austrália, Nova Zelândia e algumas ilhas em volta, e eu achei muito engraçado imaginar que o aconselhamento genético é um curso tão popular que existe uma universidade em uma ilha com um curso de mestrado de aconselhamento genético. E eu pensei, nossa, imagina que chique, que mágico você dizer que estuda na USP, sendo que a USP é a Universidade do Pacífico Sul em Fiji. Imagina você está fazendo um curso de mestrado em aconselhamento genético numa ilha, de tão popular que virou essa área. Enfim, até parece. Mas tá, lá na Australásia tem a HGSA e no momento eles têm 2 cursos acreditados. Eu gostaria de enfatizar que esses não são os únicos cursos, são só os cursos que eu vou focar um pouco mais, porque são os que eu conheço mais na época que eu estava procurando cursos para me inscrever, e também porque eu falo inglês, mas existe, por exemplo, o board japonês, que avalia os cursos lá no Japão, mas o meu nível de japonês é muito limitado, então eu não vou avaliar esses cursos, até porque eu não conheço muito sobre eles. Mas uma dica que eu posso dar para vocês é que se vocês quiserem fazer um curso em algum lugar que não seja esses países que eu citei, existe esse artigo da Abacan, que eu acho muito interessante, e ele tem uma tabela super legal com várias informações interessantes, e eles falam sobre como é a área de aconselhamento genético em países diferentes, como por exemplo na Finlândia, na Itália, na Alemanha. Então fica essa dica, se você quiser ter uma ideia melhor de como é o curso, se tem algum curso e como que é a profissão, se ela é reconhecida, a profissão de conselheiro geneticista, se ela é reconhecida na Alemanha, na Finlândia,
eu recomendo esse artigo para vocês, que eu vou deixar no link da descrição. Enfim, eu fiz uma tabela com algumas informações que eu acho interessantes e que eu vou falar nesse vídeo. Então, algumas das coisas que eu vou falar são país, nome do curso e o ano que começou, a duração do curso, se durante o curso você vai só observar as consultas e os pacientes ou se você vai chegar a atender você mesmo, se tem alguma dissertação, se tem uma prova depois que você se forma e o custo daquele curso. Então, essas são algumas das coisas que eu vou falar no meu vídeo de hoje. Importante enfatizar que eu não posso falar com muitos detalhes sobre esses cursos, porque eu não fiz esses cursos. Então, eu vou falar basicamente com base no que está explícito no site deles. E também, se tiver mais alguma coisa que vocês quiserem saber sobre o curso, como, por exemplo, quais são as matérias que você tem que fazer, quantos créditos, quais que são as matérias obrigatórias e quais são as optativas, se é que você pode pegar optativas. Então, se vocês quiserem saber mais coisas desse tipo, eu recomendo que vocês olhem nos meus links, eu vou deixar alguns links aqui, e olhem especificamente no site do próprio curso. Então, o primeiro curso que eu vou falar é o curso da USP, que eu tenho muito orgulho de falar porque é um curso brasileiro, primeiro curso, primeiro e único curso de mestrado em aconselhamento genético do país. E esse curso, então, a gente não tem uma GCRB aqui, a CGC, então, primeiro, genética é muito cheio de siglas, não basta os nomes de genes serem siglas, a gente tem todas essas instituições, assim, que a gente fala chamando pelas siglas, né? Então, a gente não tem essas instituições aqui, mas o curso, ele foi reconhecido pelo nosso equivalente, que seria a CAPES e o MEC. O curso da USP começou, então, em 2015, e a duração do curso é de 2 anos. Então, eu coloquei ali do lado FT, que significa full time. Então, existem cursos, vocês vão ver na tabela, que existem cursos que você pode fazer em meio período. O curso da USP, pelo menos de acordo com o site deles, eles não têm essa opção de fazer em meio período. Então, se você entra nesse curso, eles pelo menos esperam de você que você faça esse curso em tempo integral. E aí, no caso do curso da USP, você só observa pacientes, você não vai atender eles durante esses 2 anos. Eu perguntei para uma professora da USP se lá eles chamam de estágio supervisionado. Então, no estágio supervisionado, eles não especificam se você vai só observar durante 2 anos ou se você vai atender em algum momento. Então, eu perguntei para essa professora da USP e ela me disse que tem os estágios que são dentro da USP, que é no genoma, e tem os estágios que são fora, que são em hospitais diferentes, ou são em clínicas que os profissionais cedem para os alunos da USP aprenderem um pouco da parte do serviço particular, por exemplo. E aí essa professora da USP me falou que dentro da USP pode ser que o aluno, se ele se sentir à vontade para atender algum paciente, que ele peça para o médico ou para o biólogo que iria atender, e ele pergunte, posso eu atender esse paciente? Então, pode ser que durante o curso você atenda algum paciente, mas a impressão que eu tive é de que você só vai observar os pacientes durante os 2 anos, a não ser que por uma iniciativa própria ou por parte do interesse do aluno, ele atenda algum paciente, mas o curso em si, ele não espera ou é projetado para que a partir do 2º semestre você comece a atender. E por fim, existe uma prova quando você se forma que você pode fazer, que é uma prova que foi aprovada pela Sociedade Brasileira de Genética, a SBG, que te concede o título de especialista em aconselhamento genético. Tecnicamente, esse título ainda é uma coisa um pouco abstrata, porque em 2019, que era para ter saído a primeira prova, ela não aconteceu, e em 2020 teve a pandemia, então, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha esse título de especialista em aconselhamento genético pela SBG, porque até hoje essa prova não aconteceu, mas teoricamente existe essa prova que foi elaborada pela SBG, que te daria o título de especialista em aconselhamento genético, e que para fazer essa prova você precisaria ter terminado um curso de mestrado.
E, por fim, o custo desse programa do mestrado em aconselhamento genético na USP, ele é de graça. E eu lembro que eu tinha olhado no site há um tempo e eu tinha achado bonitinho, porque eles falam numa parte assim no final, embaixo, que o curso não tem custo, mas eles não são capazes de oferecer bolsa. E aí eu achei muito bonitinho, porque eu pensei, nossa, eu já não teria que pagar 200 mil reais, 300 mil reais, e eles ainda estão falando que não tem bolsa para me oferecer. Eu já tô feliz de não ter que ter esse custo todo, mas eu não tô mais achando essa parte no site. Mas enfim, resumindo, você não paga para fazer esse curso aqui no Brasil. Agora eu vou falar de um curso que eu gosto muito de falar sobre ele, que é o curso da Sarah Lawrence College, nos Estados Unidos. E esse curso, ele foi lançado em 1969, é o primeiro curso de aconselhamento genético como a gente conhece. Então, eu gosto de falar desse curso porque foi o primeiro. Então, o curso da Sarah Lawrence, ele tem 1 ano e 9 meses, ele pode ser feito em período integral e meio período. Obviamente que se você fizer em meio período, você vai demorar mais do que isso. No site eles já deixam especificado, sei lá, que você pode fazer esse curso em meio período. E, geralmente, os cursos de mestrado em aconselhamento genético, eles duram 2 anos. E aí eu lembro de ir numa conferência, alguma coisa assim, numa dessas feiras virtuais, sei lá, em que os cursos eles terminavam um pouquinho antes, geralmente esses 3 meses antes, o mês do verão, e eles tinham muito orgulho de falar isso, porque quando você termina 3 meses antes, eles falam, aí você pode entrar no mercado de trabalho antes dos outros. Então, tem uma época aí que começa a chover um monte de vaga para aconselhador geneticista lá nos Estados Unidos, e as pessoas que terminam um pouquinho antes, elas já entram nessa busca por emprego um pouco antes do que os outros também. Então, esses cursos que são um pouquinho mais curtos, eles se orgulham dessa parte de, olha, você vai se formar um pouco antes e com isso a sua corrida ali por vagas de trabalho, ela vai começar antes dos seus competidores. Então, para quem está com pressa e quer formar logo para já entrar no mercado de trabalho, esses cursos de 1 ano e 9 meses, eles podem ser mais interessantes do que os cursos que terminam geralmente em 2 anos completos. No caso de observar ou atender pacientes, no site do Sarah Lawrence eu fiquei surpresa, porque eu procurei e não achei nada que deixe explícito que você vai atender paciente. Então, uma coisa que eu queria especificar aqui é o que eles chamam de placement. Então, uma coisa que você vai ver nesse site da Sarah Lawrence e de outros cursos é que eles chamam esse estágio supervisionado de placement. Mas placement pode ser simplesmente colocar um aluno ali do lado do médico que está atendendo e o aluno fica observando. Ele pode fazer perguntas depois, mas ele não tem nenhum contato com o paciente, ele só observa. Mas o placement também pode ser colocar ali o aluno sentado atendendo o paciente, com o médico, o biólogo, o aconselhador geneticista do lado observando, e depois que o aluno atender, aquele médico que vai estar supervisionando ali, ele vai dar um feedback para aquela pessoa. E no site da Sarah Lawrence, eles não especificam que tipo de placement é esse, se é só um placement que você vai observar ou se você vai em algum momento atender pacientes. No geral, eu diria que os cursos nos Estados Unidos, eles deixam o paciente atender em algum momento, mas eu achei curioso que no site da Sarah Lawrence, que é o primeiro curso de aconselhamento genético, e eu acho que se eles de fato deixassem os pacientes atenderem, assim como em outros cursos, eles teriam muito orgulho e deixariam bem claro, olha, a partir do 2º semestre você vai atender e a partir do 2º semestre, então, até o final, 3º, 4º semestre, é você que vai atender os pacientes com supervisão de outra pessoa, com feedback para que você esteja preparado para o mercado de trabalho. Então, como eles não falam isso, eu acabei não tendo muita ideia de se você pode atender o paciente ou se você vai só observar, e por isso eu deixei uma interrogação. Agora, terminando a tabela, no curso da Sarah Lawrence, eles esperam que você faça uma dissertação. Depois que você se forma nesse curso, você pode fazer a prova da ABGC, que eu vou falar daqui a pouco, mas só para terminar a tabela,
O custo desse curso de 1 ano e 9 meses é de $70 mil. Na época que eu estava pesquisando cursos, isso eu tinha colocado na minha cabeça, preciso de R$200 mil. Hoje em dia, com o dólar mais caro, isso daria mais ou menos uns R$370 mil. Lembrando que é só pelo curso, não tem o custo ali de qualquer material que você precisar comprar, custo de viver na cidade por 1 ano e 9 meses. Então, o custo para fazer o curso é de mais ou menos uns R$370 mil. Mas, sendo justa, uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos é alguns auxílios, algumas bolsas que a universidade ou outros lugares dispõem, que você pode se inscrever e concorrer a essas bolsas. Então, pode ser que você não precisasse desse dinheiro todo, porque você se inscreve para uma bolsa aqui, ou se você paga antes, você tem um desconto ali, mas sem bolsa, esse é o custo desse curso. E agora eu queria abrir um parêntese e falar um pouco sobre essa prova, a prova da ABGC, por exemplo. Por isso que eu falei no começo do vídeo que é importante que vocês vejam se o curso, antes de vocês decidirem fazer esse ou aquele curso, que vocês vejam se aquele curso é acreditado ou não. Por quê? Porque depois que você formar, você pode precisar fazer essa prova, porque alguns lugares só vão te contratar ou só vão te dar algum valor, te dar algum reconhecimento se você tiver o título daquela instituição. No caso dos Estados Unidos, é a ABGC. Então, depois que você se forma, dependendo do curso, se ele não for acreditado, você não pode nem fazer a prova. Você não pode ser até que você passasse na prova, mas eles entendem que você não tem nem o direito de fazer aquela prova se você passou num curso que não é acreditado. Então, é por isso que eu aconselho vocês a pesquisarem antes se o curso é acreditado naquele ano, se ele não perdeu, se não renovou, se não perdeu a acreditação, justamente para você não perder 2 anos da sua vida e depois descobrir que você não pode nem fazer a prova depois que você se forma. Agora eu vou falar de um outro curso que eu gosto muito, eu acho que é um curso muito completo, por isso que eu quis colocar ele aqui, que é o curso na Universidade de Johns Hopkins, que foi criado em 1996, então muitos anos depois do primeiro curso, do Sarah Lawrence. E esse curso, ele dura 2 anos e meio, então é um curso para aquelas pessoas que estão mais dispostas a ficar mais tempo na universidade, aprender mais coisas, então eu acho que é um curso um pouco mais completo. Esse curso é um pouquinho mais longo porque ele tem um foco um pouco maior na pesquisa. Eles dizem que vão te preparar mais, tanto para pesquisa quanto para outras áreas. E como é um curso de 2 anos e meio e tem várias coisas durante o curso que são diferentes dos outros cursos, eles deixam claro que é muito difícil de organizar essas coisas para conseguir se adaptar aos alunos que querem fazer em meio período. Então, o curso também só pode ser feito em período integral. No caso, eles deixam explícito que você vai observar pacientes em algum momento, mas a partir de um certo momento você vai atender eles você mesmo. Eles têm um foco, sim, na dissertação, eles esperam que você produza uma dissertação no final do curso. Você pode fazer a prova da ABGC quando você terminar esse curso, e o custo é de $150 mil. Mas por que eu queria falar sobre esse curso e por que eu acho ele mais completo que os outros? É porque ele tem essas coisas mais genéricas, mais típicas dos cursos comuns de mestrado em aconselhamento genético, que é essa parte de observar pacientes, de atender, de conseguir essa experiência de você falar com o paciente, de você analisar um resultado de um exame. Só que eles também têm um foco na parte do aconselhador geneticista não clínica. Então, eles falam no site que você pode ter esse contato ali de como que é a profissão do conselheiro geneticista na clínica, mas eles falam também que você tem essa oportunidade de ver como é a profissão do conselheiro geneticista fora da parte clínica. Então, como é que seria a sua profissão num laboratório acadêmico ou num laboratório comercial. E uma das coisas que eu acho mais interessantes e mais diferentes é que eles deixam explícito no site deles que, por ser um lugar que está perto de Washington, o aluno desse mestrado, ele pode ter contato também com a parte de desenvolvimento e análise de políticas públicas, por exemplo. Então, eu lembro quando eu estava pesquisando mestrados que eu tinha achado esse muito interessante e que me deu essa impressão de ser uma coisa assim muito completa, que oferece coisas diferentes,
mas que também tem que ser para aquela pessoa que está disposta ali a gastar um tempo maior da vida dela, se esforçar mais, deixar mais horas disponíveis dos dias dela, porque ela vai basicamente só estudar por 2 anos e meio, possivelmente até 3 anos. E esse curso é bem caro, mas ao mesmo tempo eles têm uma dinâmica aí diferente que eu não sei explicar, mas basicamente esse curso tem algumas associações com instituições de pesquisa ou coisas do governo que poderiam auxiliar no custo desse mestrado, se você estiver fazendo, através de fundings, né? Então, você pode, tipo, ganhar dinheiro para fazer pesquisa, que isso poderia, tipo, diminuir o custo do curso para você. Ou então, você poderia ganhar como se fosse uma mesada. Então, pode ser que o curso, a princípio, seja muito caro, mas quando você entra ali e começa a fazer sua pesquisa e você consegue ganhar um dinheiro de alguma dessas associações ou consegue se inscrever, não para uma bolsa exatamente, seria como se fosse uma mesada de pesquisador, isso faria com que o curso, no final das contas, não fosse tão caro. Então, o curso da Johns Hopkins é diferente por causa disso também. Ele tem esses esquemas, assim, em que você poderia ganhar um dinheiro enquanto você faz o curso. Por fim, eu vou falar de um curso no Canadá e de um curso no Reino Unido. Esse curso no Canadá, eu lembro que eu queria muito fazer ele, porque, enfim, eu acho ele completo e eu acho que o site era muito organizado, era sempre muito bonitinho. E quando você lê as coisas que você vai fazer durante o curso, eu pelo menos tinha ficado muito encantada, muito ansiosa para fazer. Mas então, o curso na Universidade de Toronto, eu não sei através do site em que ano que começou, mas o curso é de 2 anos, período integral, e eles deixam bem claro que você vai observar pacientes no seu primeiro ciclo, né, o primeiro semestre, e a partir do segundo semestre é você que vai atender com o seu supervisor te olhando e depois te dando feedback. Então você já começa, eles deixam explícito no site que você começa a ter essa experiência de você mesmo atender o paciente já no segundo semestre do curso. Já no curso da Universidade de Toronto, então, eles não esperam que você faça uma dissertação. Eles esperam que você tenha algum contato ali com a pesquisa, mas eles não esperam que você passe por aquela experiência de produzir uma pesquisa ali, uma dissertação de 70, 100 páginas, apresentar para uma banca e, enfim, mas você tem um contato ali com a pesquisa, sim. E eu gostaria muito de fazer esse curso, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu detesto pesquisa. E, enfim, depois que você se forma, eles deixam bem claro no site deles que você pode fazer tanto a prova do ABXC, que é a prova dos Estados Unidos, quanto a prova da CAGC, que é o equivalente no Canadá. Então, se você quiser trabalhar no Canadá, você faria a prova do CAGC. Mas, se você quiser fazer esse curso no Canadá e depois ir trabalhar ou ser reconhecido nos Estados Unidos, você pode fazer a prova americana também. E uma coisa que eu achei interessante é que esses 2 cursos que eu falei antes, americanos, eles pelo menos não deixam claros que você pode fazer aquele curso e depois fazer a prova do CAGC. Então eu acho que se você faz o curso da Sarah Lawrence e o Johns Hopkins, seria um pouco mais complicado de você depois ir trabalhar no Canadá. E o custo desse curso no Canadá é de $48 mil. E, enfim, passando para o curso do Reino Unido, eu escolhi o curso da Universidade de Manchester. Eu não sei quando que começou também, não vi no site, mas o curso ele tem duração de 1 ano, ele pode ser feito tanto em período integral como em meio período. E uma coisa que eu achei interessante é que eles nem mencionam se tem um placement ou não. Então eu expliquei para vocês que tem cursos que falam só que é um placement, mas não fala se você vai observar ou se você vai atender pacientes. No caso da Universidade de Manchester, eu até estranhei, porque se eles tiverem, né, um placement, é muito estranho que eles não deixem explícito ali, com o maior orgulho, que a gente tem essa estrutura aqui, que você vai observar o ambulatório de obesidade, o ambulatório de autismo. Então, tudo me leva a crer que esse é um curso que você nem observa paciente, não tem muito esse foco na parte clínica. E foi por isso que eu quis colocar esse curso também, porque eu achei ele um pouco diferente dos outros. Então, por ser um curso tão curto, de 1 ano só,
eles falam as matérias que você vai fazer, fala que tem uma dissertação depois, mas não fala da experiência que você vai ter, os ambulatórios que você vai observar durante o curso. Eu achei um pouco esquisito, mas para uma pessoa que quer um curso ali de 1 ano, uma coisa mais curta, tem esse curso da Universidade de Manchester. Então, no Reino Unido tem outras 2 universidades que têm o curso acreditado, que seria a Universidade de Cardiff e a Universidade de Glasgow. Elas são cursos um pouco mais típicos, né, mais genéricos. A Universidade de Cardiff, eles têm 3 anos e eles deixam claro que você vai atender paciente. E a Universidade de Glasgow são 2 anos e eles também deixam claro que você vai atender paciente. Mas por isso que eu quis colocar a Universidade de Manchester, porque é um curso de 1 ano, foi o curso mais curto que eu vi até agora. E aí vocês podem ver aqui na tabela que eu deixei em branco a parte de prova. Então, depois que você faz um curso no Reino Unido, você não faz uma prova, que nem lá nos Estados Unidos com a ABGC e no Canadá com a CAGC. Mas no caso, depois que você se forma, você pode mandar uma notificação de interesse para a GCRB, que é essa instituição que acredita, que avalia os cursos. Eles também deixam registrado quem são os profissionais que podem trabalhar com aconselhamento genético. Então, a GCRB, depois que você se forma, você manda um documento para eles deixando claro que você terminou esse curso, que você quer ser registrado no GCRB, e aí você, basicamente, de acordo com a sua experiência, né, você faz um portfólio com os pacientes que você atendeu, deixando bem claro que você tem uma experiência completa, que você atendeu pacientes na área de câncer, na área de genética pré-natal, esse tipo de coisa. E aí eles avaliam o seu currículo, o curso que você fez. No caso, se você fez um curso direto do Reino Unido, que eles reconhecem como um curso acreditado por eles próprios, a burocracia é muito menor. Mas então, depois que você termina um desses cursos, inclusive esse curso de 1 ano de Manchester, você deixa claro para a GCRB que você quer ser registrado, que você tem tal e tal experiência, e aí você pode ser registrado. Não é uma prova, mas é basicamente uma análise da sua experiência, do seu histórico curricular, e aí você pode ser registrado. E aí a ideia é a mesma. Então, se você se forma, mas você não tem, como se fosse a OAB, se você não tem essa OAB, é muito provável que eles não vão querer te contratar, porque tem outras pessoas que se formaram e têm aquele registro. É muito comum também você ver vagas de emprego de pessoas que dizem, olha, a gente contrata pessoas que acabaram de se formar, mas ainda não tem experiência suficiente, então a gente contrata aquela pessoa que se formou agora e que pretende se registrar no GCRB nos próximos 2 anos. Então, às vezes você se forma nesse curso, trabalha em alguma área nos primeiros 2 anos, em que você está ainda ganhando mais experiência clínica, e aí o próprio empregador te ajuda a se inscrever no GCRB através dessa experiência que você conseguiu em 2 anos. E a última coisa que eu queria falar sobre essas provas e essas instituições é que elas têm geralmente acordos recíprocos entre elas. Então, se você fez um curso nos Estados Unidos e você fez a prova da ABGC, mas você quer trabalhar no Canadá e você não pode fazer a prova, existem acordos entre a Associação Americana e a Associação Canadense que você diz, olha, eu não posso fazer essa prova aqui, mas eu já sou registrada aqui nos Estados Unidos, já tem 10 anos, só que agora eu quero me mudar para o Canadá, só que eu não queria ter que fazer a prova, não queria ter que fazer um curso reconhecido aí. E aí, o que é que eles fazem? Eles basicamente reconhecem que você, por ser registrado nos Estados Unidos, você poderia trabalhar no Canadá, porque, enfim, eles se conhecem os cursos e eles reconhecem que um curso reconhecido no Canadá e um curso reconhecido nos Estados Unidos, eles são próximos o suficiente. Enfim, eu não queria deixar a impressão de que é tudo muito preto no branco. Então, essas instituições, elas conversam entre si e elas têm mais de uma forma de entrada, mais de uma rota. Então, o GCRB, por exemplo, você tem mais de uma rota. A forma mais fácil é você fazer um curso que eles mesmos acreditaram, mas você pode fazer um curso no exterior
E aí, se esse curso no exterior tiver uma reciprocidade com o GCRB, você pode mandar um portfólio dos pacientes, um portfólio diminuído ou um portfólio completo. E também tem instituições que reconhecem, tipo, você está trabalhando nessa área já tem mais de 5, 10 anos, que é para justamente reconhecer aquelas pessoas que trabalhavam na área de genética antes de receber o nome de aconselhamento genético, são as pessoas que trabalham com oncogenética, são enfermeiras, alguma coisa assim, para reconhecer que elas já estavam trabalhando com isso antes e não é só porque a gente está dando um nome diferente agora que a gente vai deixar essas pessoas terem que sair da área, não vão ser reconhecidas, né? Então, só para deixar claro que não é uma coisa tão preto no branco e que você pode fazer um curso em um país e ser reconhecido em outro. E esse é o caso também, eu não vou falar dos cursos da Austrália, mas a HGSA também ela tem um entendimento de reciprocidade com o GCRB, com a instituição canadense, com a instituição americana. Então, eu só queria deixar claro que não é tão preto no branco assim, que tem coisas que você pode fazer se você tiver feito um curso que não é reconhecido em outro país, mas o jeito mais fácil é tipo assim, se eu quero trabalhar nos Estados Unidos, eu já faço um curso que é reconhecido nos Estados Unidos e pronto, porque aí já pula uma burocracia que vai te salvar muito tempo, vai te poupar muito tempo. Então, enfim, só para terminar a tabela, o custo desse curso de Manchester é 26 mil libras, que dá em torno de 190 mil reais. E uma coisa que eu queria explicar também é que, geralmente, esses cursos no exterior, eles têm valores diferentes para cidadãos e para alunos internacionais. Então, no caso desse curso de Manchester, o preço para um cidadão britânico é de 12 mil libras e para um cidadão internacional é de 26 mil libras, ou seja, mais do que o dobro. Então, esses valores que eu coloquei na minha tabela são todos para alunos internacionais, mas se você for um cidadão australiano, um cidadão canadense, talvez você pague muito menos. E como eu expliquei, também existem esses auxílios, essas bolsas que você pode se inscrever. E aí eu gostaria de entrar na conclusão do vídeo. E a conclusão que eu preparei é basicamente falando o que é o fator limitante para você fazer um mestrado em aconselhamento genético. Eu não diria que dinheiro é um dos maiores fatores limitantes, justamente porque se você for um bom candidato para entrar num desses cursos, os cursos são muito competitivos, geralmente entra 5, 6 alunos por ano, então o curso já é competitivo, mas se você é um aluno bom o suficiente para entrar num desses cursos, é possível que se você se inscrever para uma bolsa, você consiga uma bolsa para te ajudar a pagar boa parte do curso. Então, eu não diria que exatamente dinheiro é um fator limitante, você não precisa ter 200 mil reais para passar em algum desses cursos. O que eu diria que é um dos fatores limitantes é nível de inglês e saco. Então, eu digo que inglês é um fator limitante mais do que dinheiro, porque até mesmo no curso da USP, para vocês terem ideia, você precisa de inglês. Mesmo que você faça um curso no Japão ou na Itália ou qualquer coisa assim, para trabalhar na área de genética, você precisa saber inglês direito, porque todos os artigos que você vai ver são em inglês, então é um nível de inglês também que não é um nível básico, é um nível alto de inglês. Então, como eu disse, até na USP, para você trabalhar na área de genética, você precisa de inglês, mas para entrar na USP, você também precisa fazer uma prova de inglês. E outra coisa que eu queria dar parabéns para a USP e ficar muito orgulhosa e feliz do nosso curso é que quando você vai se inscrever para essas universidades em outros lugares no exterior, eles pedem curso de inglês, não curso, eles pedem uma prova de inglês, geralmente TOEFL, IELTS, essas coisas assim, e essas provas elas têm validade de 2 anos, essas provas costumam custar uns 800 a 1.000 reais. O curso da USP você tem que provar que você sabe inglês, mas eles muito bonzinhos, eles aceitam um curso que esteja vencido, por exemplo, uma prova que esteja vencida, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho um diploma que chama CPE, que tecnicamente ele não tem validade, mas certas instituições no exterior, elas dizem, olha, você pode ter o CPE, mas ele tem que ter pelo menos 2 anos. Então, o próprio diploma que eu tenho, ele não tem validade, mas aquela universidade quer que o negócio tenha menos de 2 anos. Então, enfim, até para entrar na USP, você tem que provar que você tem um nível de inglês decente através de uma prova. E depois, mesmo estando dentro da USP, você vai ler a maior parte dos artigos, capítulos de livro você vai
querer sempre, obviamente, as informações mais atualizadas, então você tem que saber inglês bem. E o outro fator limitante que eu comentei é saco. Por quê? Porque cada universidade, eles têm um esquema de inscrição. Então, aquela universidade pede 3 cartas de referência e mais todos os seus histórico escolar da graduação, traduzido, juramentado. Tinha uma universidade que foi um inferno quando eu fui me inscrever, porque eles queriam essas coisas todas oficiais direto da universidade. A minha universidade não fazia isso. Eles queriam num envelope timbrado, colado ali com o selo da universidade, um carimbo da universidade, direto dela. E a minha universidade não fazia isso. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar os meus documentos, meu histórico escolar, meu diploma de graduação, traduzir, juramentar, e aí tradução de histórico escolar, por exemplo, eu paguei R$200. Então, pelo menos uns R$1.500 você tem que ter para a prova de inglês, mais a tradução, mais mandar para o exterior o negócio registrado. Mas enfim, aí eu peguei os meus documentos, traduzi, juramentei, fui na universidade, pedi um envelope, eles disseram, por que você quer um envelope? Porque o envelope é para uso interno. Então, é um saco. Então, cada universidade vai pedir vários documentos, alguns pedem carta explicando por que você quer fazer aquele curso, por que você é um bom candidato. Então, eu diria que o fator limitante é inglês e saco, porque aí você tem que pegar 1 milhão de documentos, fazer todas essas coisas burocráticas, sair de casa para ir no correio, no cartório, e aí depois para você ser rejeitado de 4 universidades, entendeu? Enfim, aí mais um esquema diferente para quando você for se inscrever para as bolsas. Então, eu acho que o fator limitante é saco, porque mesmo que você não tenha dinheiro, se você tiver saco para fazer todas essas coisas, se inscrever para cada uma dessas universidades e pagar a inscrição de cada uma delas também, que é um pouco caro às vezes, e fazer as coisas chatas para se inscrever para a bolsa, eu acho que você tem chance de passar, por mais que você não tenha R$400 mil. Enfim, é isso. Lembrando também que geralmente você não precisa ser da área da saúde, você não precisa ter feito biologia, biomedicina. Se você fez medicina, geralmente você não vai para a área de aconselhamento genético, você vai fazer uma residência em genética. Então, geralmente esses cursos são para as pessoas da área de biologia, de biomedicina, mas tem gente que fez psicologia, que fez estatística, ou que é de uma área completamente diferente, mas cumpriu os requisitos. Então, tem universidades que você pode ter ali um diploma de engenharia civil, mas você mostra que você fez pelo menos uma matéria ali de 30 horas em genética, em biologia, em genética humana, alguma aula também na parte de psicologia, ou que você tenha alguma experiência em aconselhamento, atendendo o telefone, por exemplo, no que eles chamam de crisis hotline ou de suicide hotline. Então, falando no telefone, dando apoio emocional para as pessoas, o que aqui no Brasil eu consigo pensar no CVV, por exemplo. Então, se você tem alguma experiência em aconselhamento também, isso é muito importante nas universidades no exterior. Então, só para lembrar que você não precisa ser necessariamente da área da saúde, contanto que você cumpra os pré-requisitos que cada universidade tem para se inscrever no curso, que são geralmente conhecimento na genética e alguma experiência em aconselhamento ou aula de psicologia. Então é isso, só para terminar o vídeo. No geral, os cursos de aconselhamento genético, você tem que falar inglês, mesmo que você faça o curso aqui na USP no Brasil, ou você faça um curso lá no Japão. Para mexer na área da genética, você tem que ter um inglês bom. Geralmente entram uns 5, 6 alunos por programa. No geral, o curso tem 2 anos, mas você encontra cursos um pouco mais curtos, de 1 ano e 9 meses, ou cursos mais longos, de 3 anos, incluindo se você quiser fazer um curso em meio período. E você precisa ter um pouco de experiência em pesquisa durante o curso, não só atender pacientes, mas obviamente, dependendo do curso, você pode ter um foco maior ou menor na pesquisa. E esses cursos, eles te preparam para fazer uma prova também. Então, quando você termina o curso, como eu expliquei, geralmente para entrar no mercado de trabalho, eles esperam que você passe numa prova mostrando que você tem o conhecimento para ser chamado de especialista em aconselhamento genético para trabalhar na área. Enfim, é isso. Obrigada por assistirem meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram desse vídeo e vocês querem
que eu saiba, se vocês querem expressar que gostaram desse vídeo, tem uma forma muito fácil de você fazer isso, de fazer com que eu saiba que você gostou do meu vídeo. Então, eu vou deixar um número aqui, que é o número do meu celular. Vocês podem mandar um SMS para mim dizendo, nossa, gostei muito desse vídeo. Então, eu acho que essa é a forma mais fácil de vocês expressarem que gostaram do meu vídeo, tá? Então, é isso. Obrigada!